TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, 1º de janeiro, e você vai ver a seguir. Brasil entra em 2026 com cenário político de indefinição para as eleições. Incertezas de ano eleitoral podem mexer com o comércio em Petrópolis em 2026. Aumento do efetivo é a estratégia da Polícia Militar para 2026. Agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Brasil tende a começar o ano eleitoral de 2026 em uma situação diferente da última eleição, ou seja, sem uma definição clara dos nomes que vão disputar o principal cargo do Executivo Nacional. Por um lado, a base do governo deve ter o atual presidente, Lula do PT, disputando a reeleição, mas a oposição ainda não tem um nome certo, por conta da inelegibilidade e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. 2026 vai ser um ano de grande importância para o cenário político brasileiro por conta da realização das eleições nacionais. Desta vez, diferente da eleição de 2022, que foi marcada pelo embate entre Lula do PT e Bolsonaro do PL, não existem muitos nomes definidos para a disputa do pleito até o momento. Ou seja, alguns movimentos ainda são necessários para entender o cenário da corrida eleitoral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a não ser que aconteça alguma eventualidade, alguma coisa não prevista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é candidato à sua reeleição a um quarto mandato como presidente da República, né? O grande adversário de Lula nos últimos anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está preso por tentativa de golpe de Estado e inelegível até o ano de 2060. 27 anos por conta da condenação e 8 anos por conta da Lei Ficha Limpa no Brasil, que define que quem é condenado por decisão judicial colegiada fica impedido de disputar as eleições pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Pela Lei de Ficha Limpa, o torna inelegível. De início, ele está inelegível pelos próximos 35 anos. Por quê? São os 27 anos de condenação que ele tem que cumprir, mais os 8 anos depois de inelegibilidade. O advogado especializado em direito eleitoral explica que Bolsonaro só poderia participar do pleito em 2026 caso fosse anistiado pelos crimes que foi condenado. A atual situação de Bolsonaro pode ser relacionada com o que aconteceu a Luiz Inácio Lula da Silva em 2018, quando o político do PT não pôde participar das eleições por estar preso, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula foi solto em 2019 e teve a possibilidade de concorrer novamente ao cargo de presidente após a anulação dos processos pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que houve irregularidade na conduta dos fatos na ocasião. Tendo essa situação em vista, alguns nomes surgem para representar a oposição. Um nome aí que mais desponta, aquele que mais se aposta, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas Tarcísio mesmo ainda não declarou exatamente se realmente será candidato à presidência da República. Pelo contrário, ele inclusive vem declarando que ele é candidato à sua reeleição ao governo de São Paulo. Alguns dos outros nomes que surgem para representar a oposição na eleição presidencial são Ratinho Júnior, do PSD, Ronaldo Caiado, do União Brasil, e Romeu Zema, do Novo. Todos eles aí, enfim, trabalhando em cima de uma questão. Qual desses nomes conseguiria aglutinar os votos daqueles que são eleitores
do ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar da expectativa de uma eleição ainda polarizada pela presença de candidatos apoiados por Bolsonaro e a base do governo com Lula, existe a possibilidade de surgimento de um terceiro nome na disputa, o ex-ministro e ex-governador do estado do Ceará, Ciro Gomes. Ciro Gomes saiu do PDT recentemente, foi para o PSDB. Claramente, hoje é um nome que faz oposição ao governo Lula, mas ele não tem o mesmo perfil de direita, extrema-direita, que estaria ligado aí ao Bolsonaro. De acordo com levantamentos feitos pelo Instituto Alfa, Lula lidera em todos os cenários apresentados até o momento. O petista tem 44% das intenções de voto, seguido por Ciro Gomes com 12%, Tarcísio com 9%, Ratinho Júnior com 4% e Ronaldo Caiado e Romeu Zema, ambos com 1% das intenções cada. Lula ainda segue vencendo a eleição em todos os cenários colocados. Há um cenário de empate no segundo turno entre ele e Jair Bolsonaro, mas, enfim, Jair Bolsonaro não vai ser candidato na eleição do ano que vem. Nos governos estaduais também existem incertezas. Em São Paulo, o atual governador Tarcísio de Freitas é o grande nome caso tente a reeleição. Mas se ele participar da corrida presidencial, os nomes de Ricardo Nunes e Fernando Haddad surgem como possibilidades. No Rio de Janeiro, o principal candidato da eleição é Eduardo Paes, já que Cláudio Castro não pode concorrer novamente. Eduardo Paes é o nome que desponta ali com uma grande facilidade nessa disputa eleitoral, ainda sem muita clareza de quem é que poderia vir a disputar essa possibilidade com ele. Já em Minas Gerais, a situação também está indefinida. Pesquisas apontam o senador Cleitinho Azevedo como um possível postulante ao governo estadual, mesmo sem a confirmação da intenção de candidatura. O governo tenta ter ali um nome forte. Por quê? Porque Minas Gerais é um campo decisivo para a disputa presidencial. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, atrás apenas de São Paulo, e ele costuma ser decisivo na questão presidencial. As eleições nacionais de 2026 estão marcadas para acontecer nos dias 4 e 25 de outubro em todo o país. Neste pleito serão definidos o presidente e o vice, além dos governadores dos 26 estados da federação, que vão atuar entre o dia 1º de janeiro de 2027 e 31 de dezembro de 2030, nos cargos em que forem eleitos. E como eu estava dizendo, 2026 será um ano de eleições no Brasil. E, historicamente, períodos eleitorais trazem incertezas econômicas que influenciam diretamente o comércio. Aqui em Petrópolis, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas avalia como o cenário político pode mexer com preços, consumo e crédito no próximo ano. Em ano eleitoral, a economia costuma ficar mais sensível. Mas, segundo pesquisas da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, ciclos eleitorais costumam gerar um movimento positivo no comércio. E isso aí impacta positivamente porque toda vez que nós temos eleições, né, nesse período de eleições, a gente nota aí que existem medidas aí que vão levar, né, vão possibilitar um consumo melhor pelas famílias. Além disso, em anos de eleição, o aumento de recursos em circulação e ações voltadas ao consumo costumam gerar um ambiente econômico mais favorável. Nossa expectativa é que esse ano eleitoral seja realmente igual a anos anteriores, quando também nós tivemos medidas que vieram realmente a levar ao comércio um bom desempenho em vendas. Apesar disso, as incertezas políticas costumam segurar decisões importantes na economia. Com a possibilidade de aumento de gastos públicos em ano de eleição, a queda dos juros pode demorar mais do que o esperado, o que mantém o crédito caro tanto para empresários quanto para consumidores. A própria CDL, inclusive, ela nesse período ela vai acompanhando e a gente vai orientando e vai informando sempre aos lojistas, né, o que está acontecendo e qual é a melhor maneira dele poder trabalhar para aproveitar aqueles momentos e no período eleitoral. A instabilidade político-econômica reduz a confiança de alguns empresários para investir ou contratar. O medo de uma mudança de rumo após as eleições faz muitos deles frearem expansões e priorizarem operações mais enxutas. Já outros mais confiantes
continuam investindo normalmente. Alguns continuam fazendo seus investimentos, tá? E outros retardam esse investimento, aguardando o que vai acontecer no cenário político, né? Então você tem esses dois caminhos. A mesma coisa acontece com os consumidores. Com os juros altos, alguns passam a adiar compras de maior valor, e isso impacta diretamente o comércio. Tem consumidor que continua como aquele que tem uma segurança no seu trabalho, né? E ele continua fazendo o seu consumo normalmente. Mas temos também consumidores que ficam apreensivos e ficam na expectativa. Não, eu não vou comprar agora. No varejo, o impacto costuma ser mais forte em setores como eletrodomésticos, móveis e produtos que dependem de parcelamentos longos ou financiamento. Um consumidor que pensa em trocar uma TV, pensa em trocar uma geladeira, né? Pensa fazer uma reforma na sua casa. Então, se ele está preocupado ali com o cenário político que vem à frente, ele às vezes aguarda. Não, deixa o meu dinheiro, deixa na poupança, deixa na minha aplicação e depois disso nós vamos ver como é que vai fazer o cenário e aí a gente então faz aquilo que a gente realmente deseja. Diante desse cenário, os comerciantes precisam se adaptar e alguns já começaram a se planejar para 2026. Os lojistas pretendem reforçar os estoques, caprichar nas promoções e, é claro, apostar em experiências para estimular a compra. Outro ponto importante para o ano que vem é a política monetária. Segundo o presidente da CDL, a Selic, que é a taxa de juros, tem previsão de queda para 2026. Isso é muito favorável para o comércio, a notícia da declinação desses juros a partir aí de 2026. Apesar do cenário desafiador, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis aponta que estímulos públicos típicos de anos eleitorais, como o aumento de programas sociais ou incentivos locais, podem trazer algum fôlego temporário para as vendas do comércio local. E também que esse pessoal que vai ser candidato que comece a botar recursos de emendas parlamentares onde a gente possa cada vez mais fortalecer o nosso ambiente interno para ter uma melhor infraestrutura, para receber melhor qualquer tipo de empresa ou empresário para poder fortalecer o nosso ambiente de negócio. Com o ano eleitoral pela frente, o comércio de Petrópolis deve entrar em 2026 com mais planejamento e cautela. O comportamento do consumidor, o custo do crédito e o cenário político serão decisivos para definir o ritmo das vendas. Eu acredito que o cenário como está hoje, eu acho que vai ser um desafio sim para os empresários e nós vamos conseguir sim conduzir isso e vencer, né, essas dificuldades que estão acontecendo com muito trabalho, com muita criatividade, né, para que a gente possa continuar incrementando os nossos negócios e nossas vendas. A expectativa é de um 2026 com mais desafios, mas também com oportunidades para quem souber se ajustar ao movimento da economia. Para lojistas e consumidores, acompanhar o cenário político pode fazer toda a diferença. Mas uma coisa que o petropolitano tem é resiliência e esperança. Então, cada vez mais a gente acredita na nossa força econômica, na proximidade, nas vantagens que o município tem, como a proximidade do Rio de Janeiro, como está próximo ao Galeão, como uma das nossas principais vocações, que é o turismo, que é a tecnologia, e a gente precisa cada vez mais e sempre acreditar. Mesmo com um cenário de incertezas, avaliar o momento econômico e manter a confiança do consumidor se torna essencial para o comércio em 2026. Em um ano de muitas mudanças, apostar em transparência, preços justos e boas experiências de compra pode ajudar a garantir o movimento. A gente acredita que a gente vai realmente recuperar totalmente a nossa economia, vamos conseguir levar essas taxas de juros para um patamar que vai ser muito bom para todos, possibilitando que as pessoas possam realmente fazer os empresários possam fazer os seus investimentos e as pessoas possam consumir com segurança. O aumento de efetivo é uma das estratégias da Polícia Militar para o ano de 2026, e aqui em Petrópolis não será diferente. De acordo com o comandante do 26º Batalhão, ele espera receber mais agentes para aumentar o policiamento aqui na cidade imperial. Em entrevista para a TV Correio da Manhã,
O tenente-coronel Rasteiro, comandante do 26º Batalhão, informou que o aumento de efetivo é uma estratégia da Polícia Militar para o ano de 2026. Segundo ele, há mais de 1.000 agentes em formação e o 26º espera receber mais policiais para aumentar o policiamento em Petrópolis. Isso é uma estratégia do comando da corporação, né? Nós temos mais de 1.000 policiais em formação no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça. Espero que a gente receba efetiva. Rasteiro comentou sobre a reabertura dos destacamentos de policiamento ostensivo, os DPOs, que ficam nas entradas e saídas de Petrópolis. Através desta medida, o comandante do batalhão prevê um aumento de efetivo na cidade. Nós já colocamos o DPO do Alto da Serra e do Bingen para funcionar 24 horas através do regime adicional de serviço, que é o serviço extra, né, dos policiais. Então, pelo menos as entradas da cidade, as entradas e as saídas da cidade já estão protegidas, né? Mas estamos lutando para aumentar o efetivo aqui no 26º. E apesar de Petrópolis ter baixa presença de facções criminosas, de acordo com a polícia, ainda assim, as atuações desses grupos têm aumentado. Inclusive, em outubro de 2025, um assessor especial da Prefeitura de Petrópolis foi preso, acusado justamente de envolvimento com o tráfico de drogas e com facções criminosas. Nós temos feito constantemente operações em áreas com presença de facções criminosas. Então, nós estamos atuando com os dados de inteligência, com a parceria com a Polícia Civil também, com os dados recebidos, e podem ter certeza que aqui, em Petrópolis, o tráfico de drogas não vai aumentar, pelo contrário, vai diminuir. Até novembro de 2025, Petrópolis registrou 160 denúncias e 818 violações contra mulheres, segundo o Ministério dos Direitos Humanos. Para combater este tipo de crime, o 26º Batalhão conta com a Patrulha Maria da Penha, que realiza um trabalho de prevenção e repressão contra crimes de violência contra a mulher. Nós fazemos, além dos atendimentos, né, as denúncias, nós temos o acompanhamento das medidas cautelares, então a Patrulha Maria da Penha está sempre presente. Nós temos o aplicativo Rede Mulher, né, através do qual a mulher pode fazer a denúncia. Segundo o comandante do 26º Batalhão, uma das estratégias para manter Petrópolis entre as cidades mais seguras do estado é analisar as localidades do município e os tipos de crime que ocorrem nelas. E atuamos em cima desses dados, né? Isso é muito dinâmico, isso muda, às vezes, em uma semana, os índices criminais em determinada região mudam, então nós temos sempre que atualizar, sempre trabalhar em cima disso. Rasteiro ressaltou também a participação da imprensa na divulgação das ações policiais. A aproximação da polícia com a comunidade, com as pessoas, com os cidadãos, principalmente aqui no caso os petropolitanos, é o que nós estamos fazendo agora, principalmente através dos meios de comunicação, né? A mídia é nossa parceira. Eu, como funcionário público, tenho a obrigação de dar transparência ao meu trabalho. Além disso, as reuniões da Polícia Militar com o Conselho Comunitário e com as associações de moradores também são muito importantes. Mas nós precisamos desse feedback, né? Tanto do feedback positivo quanto negativo. Nós gostamos dos elogios, do reconhecimento? Claro, gostamos, mas gostamos da crítica também, né, das críticas. É possível entrar em contato com a Polícia Militar através do número no DDD 24 992 22 1489. O anonimato é garantido. E você vai ver no próximo bloco. Plano Verão teve participação da população na preparação para o período de fortes chuvas em Petrópolis. Quilombo da Tapera sofre com problemas de acessibilidade. A história de uma banca de jornal que resiste em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã.
Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Quer acelerar a sua recuperação e se sentir melhor após uma cirurgia? A drenagem linfática com a especialista Lucineide Gal é a aliada que você precisa. Ela ajuda a reduzir inchaços, alivia o desconforto e promove uma recuperação mais rápida e confortável. Cuide de você com carinho e volte a se sentir linda e confiante. Agende sua sessão de drenagem linfática hoje mesmo pelo telefone 24 98822 6771 ou pelo Instagram. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E com foco na resposta e preparação para o período de fortes chuvas em Petrópolis, a Defesa Civil teve participação popular para a formação do Plano de Contingências para o verão 2025 e 2026. O plano tem apoio de 54 órgãos e visa coordenar esforços para enfrentar eventos típicos do período, como deslizamentos, inundações, ventos fortes e tempestades.
As sugestões da população puderam ser enviadas até o dia 12 de novembro. O objetivo do chamado Plano de Contingência para Chuvas Intensas Verão 2025-2026 é integrar a atuação dos órgãos para deixar a situação de Petrópolis mais segura e preparada para o período das fortes chuvas. Lançamos no Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil a prévia do Plano de Contingência do Verão, conhecido como Plano Verão, o principal plano de contingência da nossa cidade para preparar a sociedade para enfrentar o período mais crítico, que é a chuva. O Plano Verão estabelece protocolos claros, define a responsabilidade de cada órgão público, lista riscos, descreve o sistema de alerta e orienta a população desde o momento que começa a chover forte. O plano ainda detalha as áreas de maior risco e inclui mapas, setores geotécnicos e um histórico de desastres. Porque lá já consta uma matriz de atividade e responsabilidade com 54 agências. Mas o importante é que você contribua e faça esse plano ficar mais próximo do que a sociedade realmente precisa. Inclusive, Petrópolis foi uma das 10 cidades selecionadas para participar do curso Urgência Climática, implementando soluções em territórios urbanos vulneráveis. A formação integra o Programa Nacional de Capacitação das Cidades do Ministério das Cidades. Em uma recente entrevista à TV Correio da Manhã, a geóloga da Defesa Civil de Petrópolis, Caroline Dutra, falou sobre a importância do município ter sido selecionado para o curso. É uma atitude que nós aqui em Petrópolis temos tentado desenvolver, que é uma política voltada para adaptação climática. Então, ter sido selecionado diante de várias cidades que foram tentaram se eleger, né, nesse programa, é um grande orgulho, né? A especialista ressaltou não só sobre a política de enfrentamento, mas também sobre a adaptação das mudanças climáticas. Segundo ela, o pensamento na urgência climática tem sido desenvolvido em Petrópolis. Então, nós temos políticas que já são de enfrentamento a esses processos, né, efeitos das mudanças do clima, mas agora nós precisamos focar na agenda de adaptação às mudanças, né, desse clima que afetam tanto aqui em Petrópolis. De acordo com Caroline Dutra, os processos geológicos e hidrológicos de Petrópolis vão acontecer, já que são fenômenos que ocorrem todos os anos por conta das chuvas intensas. A questão é que nós precisamos, a partir dessa certeza de que vão acontecer, traçar estratégias para reduzir os riscos para a população e também traçar estratégias a longo prazo também, né? Planejamento urbano, né, integrado, voltado a proteger a população vulnerável. Apesar da preparação da Defesa Civil para possíveis eventos climáticos, os petropolitanos ainda não se sentem seguros. E depois dessa última tragédia, a gente não se sente seguro em lugar nenhum, porque antes era lugares mais específicos, né, com barranco ou plano onde enchia. Hoje pode ser em qualquer lugar. Simone mora no Alto da Serra desde 1993 e, apesar da doméstica gostar do clima de Petrópolis, as fortes chuvas ainda assustam. A pior que eu peguei foi essa última agora, né? Assim, segurança não tem. Apesar da má chuva, gostar do clima de Petrópolis, mas quando começa a chover muito forte a gente fica preocupado. Para Simone, é impossível esquecer do terror do dia 15 de fevereiro de 2022. E foi traumatizante porque eu vi o barranco caindo e ouvi o barulho, eu não vou esquecer nunca mais. É horrível. E assim, mas eu segura, não me sinto. A cuidadora Maria das Graças Rodrigues tem dificuldade para dormir em dias de chuva devido ao medo. Ajeita a casa, coloca muro de contenção. Eu não me sinto seguro, não. Nem durmo à noite, às vezes, porque eu tenho medo. Segundo Fábio Nardi, é possível ver melhorias em relação à prevenção de deslizamentos no centro de Petrópolis, mas também é preciso pensar nos bairros, onde estão a maior parte das pessoas que possuem um poder aquisitivo menor. Eu não me sinto seguro, na verdade, não. Me sinto porque a gente tem que pensar nos bairros, né, na população menos privilegiada, que tem que, às vezes, ir morar num local que não tem tanta segurança, não tem uma contenção, né? Então, assim, de forma geral, eu acho que precisa rever muita coisa. Olha só, gente, na última reportagem sobre o Quilombo da Tapera, falamos sobre os problemas na localidade, muitos deles em decorrência da falta de titulação. Um dos problemas que a comunidade ainda passa é com o transporte.
Os moradores da região têm que andar 2 horas para chegar até o ponto de ônibus mais próximo. Hoje a nossa luta, além da nossa titulação, é de um transporte público, né, para a população em si. As condições ruins das vias afetam o acesso a serviços essenciais. Muitos moradores deixam de ir ao médico, à escola ou ao trabalho por não conseguirem completar o caminho. Até o médico mesmo, né, porque aí não temos aqui dentro do território posto de saúde. Eu desço todo dia no escolar fazer curativo, que aqui não tem transporte, eu desço todo dia no escolar, 7h30 da manhã. Aí venho no 11h30. Fico até no posto esperando o horário do ônibus 11h30 para me subir. Os quilombolas utilizam atualmente um ônibus escolar como transporte. Sem conforto e sem horários regulares, acaba sendo apenas uma solução temporária para um problema que já se arrasta há anos. E por isso, ter um micro-ônibus ou uma van é um dos principais requisitos dos moradores da localidade. Era ser melhor para mim, né? Aí não precisa descer todo dia no escolar e subir, né? Se a senhora perdeu o escolar, como que faz? Qual é a outra alternativa que a senhora tem que ir? Aí eu fico esperando até o escolar 1 hora. Ontem eu perdi o 11h30, tinha que esperar no posto até 1 hora para subir. As tentativas para ampliar a acessibilidade na região não foram poucas. Antes, eles falavam que não conseguia colocar transporte público porque a população é pequena. E depois foi a estrada. Vieram e falaram que a estrada era de difícil acesso, que não tinha como colocar esse transporte público, porque corria risco. Aí a CPTrans veio, olhou tudo e tal, e falou que ia encaminhar. O escolar sobe tranquilamente. Ele subia até antes mesmo, com difícil acesso, o escolar subia. Então, nisso, nós começamos a observar que daria sim para que esse transporte público chegue até a nossa comunidade. O transporte público é um direito básico que deve ser oferecido para todos. Mas no Tapera, a realidade não é essa. Por conta da falta de acesso ao serviço, os quilombolas não conseguem chegar até os espaços públicos, como a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, que servem para reivindicar os direitos da comunidade. A Turp Transporte informou que realizou 2 testes na região e está em contato com a CPTrans, que está em fase de adequações viárias necessárias para a circulação dos ônibus. Já a Prefeitura de Petrópolis informou que segue com os ajustes finais da sinalização e da pavimentação de alguns pontos, que são necessários para a circulação segura de um micro-ônibus, já que veículos maiores não conseguem completar algumas curvas do percurso. Não tem como sair daqui para estar indo até lá. É muito difícil. A gente tem que andar aqui até para pegar o Cuiabá, né? Tem que andar 2 horas a pé. Se for de carro, é uma viagem, né, que a gente acaba fazendo para ir na cidade, para correr atrás dos nossos direitos. A falta de estrutura volta a aparecer como um dos principais desafios. Sem titulação, sem investimento e, por enquanto, sem transporte, o Tapera segue lutando para ser mais visto. Em meio às transformações da cidade e à revolução digital, algumas bancas de jornal de Petrópolis seguem firmes, desafiando o tempo e preservando histórias que cabem em poucas páginas, mas dizem muito sobre a nossa memória coletiva. Hoje vamos conhecer a trajetória de uma dessas bancas, que há quase meio século faz parte da vida de quem passa pela Praça da Inconfidência. No coração de Petrópolis, entre o vai e vem das ruas, uma banca de jornal mantém viva uma tradição que atravessa décadas e gerações. A banca já é conhecida aqui há mais ou menos 35 anos, entendeu? Ela já foi em várias posições aqui na praça, né? E foi passando os anos, ela foi trocando de lugar. Aí já é tradição na família, todos os filhos também trabalharam de jornaleiro. E agora meu pai faleceu e quem está tomando conta sou eu. Fundada há mais de 40 anos, a Banca do Seu Júlio acompanhou de perto o crescimento da cidade imperial e viu o mundo mudar página por página. Entre jornais, revistas e figurinhas, foram muitas histórias vividas no local. Foram modificações na praça, né? A urbanização da cidade, a modificação que foi feita nas ruas, nos prédios, no comércio, que modificou muito, né? Mudou as lojas, mudou os proprietários, mudou as pessoas. Nos tempos de ouro, antes da internet, o movimento na banca era intenso, já que o jornal impresso era o principal meio de informação. Naquela época o jornal era mais forte, tinham mais pessoas que procuravam por informações no papel, né? No jornal impresso. Aí tinha muito mais movimento também, né? Aí as pessoas já vinham de manhã cedo para procurar o jornal
para saber das notícias dos dias. Mas, com a chegada da internet e dos celulares, tudo mudou. O número de jornais impressos caiu e muitas bancas fecharam as portas. Mesmo assim, seu Júlio resistiu, se adaptou e manteve o negócio aberto. Foram modificando algumas mercadorias. Você tem que passar a trabalhar com outro tipo de mercadoria, outro tipo de conteúdo, né? Para poder se aprimorar na tecnologia. Usando a tecnologia ou não, né? Aí a banca foi criando outra variedade de produtos. A relação com os clientes também mudou, mas muitos ainda continuam fiéis. Na parte de jornal ainda tem os clientes fiéis ainda, são aquele pessoal mais de idade, que não trabalha muito com celular, com computador, gosta mais de pegar o jornal para abrir, tem aquela mesmo cotidiano, né? Todo dia aquela mesma coisa. E tem o pessoal mais novo também, que vem aqui para bater um papo, para conversar de futebol, para conversar de esporte. Mais do que um comércio, a banca faz parte da memória afetiva da cidade. É uma referência para quem vive ou trabalha no centro e um símbolo de resistência em tempos de mudanças rápidas. Mas manter essa tradição viva não é fácil. Entre altos e baixos, seu Júlio já pensou em fechar as portas, mas o apego ao lugar sempre falou mais alto. Tem vezes que dá vontade, sim. Tem vezes que a gente dá uma desanimadazinha e tudo mais, mas a gente vai tentando levar até onde conseguir. Em meio a tantas lembranças, há também as marcas dos momentos difíceis, como a tragédia climática que atingiu a cidade em 2022. Eu estava aqui no local e a banca chegou a ter 1 metro de água. Eu tive que sair daqui às pressas, eu fui para a escada da igreja, tive que ficar ali até a água do rio baixar. Tive um prejuízo aqui por causa das mercadorias que ficaram debaixo d'água e fora a sujeira, né? Quem passa aqui hoje pela Praça da Inconfidência talvez nem imagine que esse espaço é ponto de encontro durante a época de Copa do Mundo. É aqui que colecionadores se reúnem para trocar figurinhas do álbum e, claro, a banca do seu Júlio é parada obrigatória. Foi um acontecimento legal, que a gente começou com uma brincadeira de troca e venda de figurinha, foi virando uma mania e agora toda a Copa do Mundo tem. Em 2014 começou, mais por causa que era aqui, né? Aí acabou que aqui ficou o ponto de referência de troca de figurinha. E com uma nova Copa se aproximando, seu Júlio já se prepara para mais uma temporada de encontros, lembranças e, claro, figurinhas. A Copa do Mundo ano que vem, quem trabalha com figurinha está todo mundo querendo que chegue logo, né? Mas mesmo assim a gente está na expectativa de ter uma venda boa, de ter bastante movimento aqui, de ficar bastante agitado, né? Porque o pessoal que é brasileiro gosta de futebol. Então, quer dizer, está todo mundo na expectativa que fique bastante cheio aqui. Entre jornais, revistas, figurinhas e histórias, a banca do seu Júlio resiste. Em meio à revolução digital, quando quase tudo cabe na palma da mão, esse pequeno espaço continua de pé, provando que tradição também é uma forma de resistência. Olha só, nós vamos agora para mais um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com a nossa edição especial do Correio Esportivo. É já já! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Quer acelerar a sua recuperação e se sentir melhor após uma cirurgia? A drenagem linfática com a especialista Lucineide Gal é a aliada que você precisa. Ela ajuda a reduzir inchaços, alivia o desconforto e promove uma recuperação mais rápida e confortável. Cuide de você com carinho e volte a se sentir linda e confiante. Agende sua sessão de drenagem linfática hoje mesmo pelo telefone 24 98822 6771 ou pelo Instagram. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Hoje é quinta-feira, então, como de costume, é aquele dia de se atualizar sobre o mundo do esporte, mas dessa vez com as expectativas para este novo ano. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje, a primeira do ano, a gente vai falar mais do que nunca as nossas expectativas para 2026. E olha só, gente, hoje nós, é claro, vamos dar um destaque quase que total para o futebol, porque as competições como tênis, por exemplo, têm muitas etapas e não tem um campeão exato do ano. O futebol é algo mais fixo, então vai ser o nosso destaque na edição de hoje. Hugo, vamos numa sequência assim mais cronológica? A gente começa com Campeonato Carioca. Exatamente, a gente vai nessa sequência cronológica e também falando um pouco sobre a importância de cada campeonato. Então a gente vai pro mais sem graça, vamos dizer assim. Esse ano o Campeonato Carioca, com as mudanças no calendário da CBF, vai ser um pouco diferente, começa depois do Brasileiro e tem muita coisa para acontecer no campeonato, principalmente por conta da priorização dos times, a priorização dos jogos ali. Então, a gente tem que começar falando, é claro, que
depois de 3, 4 anos, o Botafogo volta a ser um time que, teoricamente, pelo menos o que vem na minha cabeça, vai disputar o Campeonato Carioca de uma maneira mais séria. Exatamente. Eu acho que a expectativa do Carioca é um pouquinho mais fácil da gente palpitar aqui, por exemplo. É mais fechado ali entre os 4 grandes do Rio. Normalmente os times começam poupando os jogadores ali no início do ano, principalmente por conta do calendário do ano anterior. O Flamengo vai ser nesse mesmo sentido. O Flamengo, nesse caso, não vai nem jogar a Copinha desse ano. Exatamente, muito estranha essa situação da Copinha, inclusive. Eu acho que dá pra mesclar os dois, né? Exatamente, dá pra mesclar, fazer aquele time misto. Porém, essa foi a decisão do Flamengo e vai ser assim. Também a gente tem que destacar que no Campeonato Carioca vai ter uma mudança na premiação. O campeonato ficou anos sem premiação e agora o time vai receber, em vez de receber uma cota fixa, vai ser por desempenho. Eu acho isso uma mudança muito positiva. Mas falando sobre o palpite em si, a gente tem que destacar, é claro, que o grande favorito desse Carioca é o Flamengo. Exatamente, o Flamengo já vem se reforçando, tem vários rumores já de reforços para 2026, nomes muito grandes, nomes novos inclusive, mas eu acho que tem outros times ali que podem correndo pelos cantos. Eu acho que o Fluminense pode buscar, acho que os 4 ali podem ganhar, né? Mas eu acho que é sempre o Flamengo favorito e o Fluminense. Exatamente, o Botafogo ainda está naquele período de desorganização e o Vasco, querendo ou não, tem um elenco um pouco menos qualificado, vamos dizer assim. Então fica um pouco mais complicada a situação do Cruz Maltino. Então a gente tem que destacar também que Felipe Luiz renovou o contrato, foi anunciado no momento que a gente está fazendo essa gravação, pouquinho antes. E é uma notícia muito importante para esse andamento do projeto do Flamengo. Andamento muito importante, inclusive, para o nosso próximo tópico, que é o Campeonato Brasileiro. Ali, vou dizer mais uma vez, o Flamengo continua como favorito. Eu acho que essa questão de elenco pesa muito. Eu acho que, claro, o Flamengo é o principal candidato a defender esse título, mas é aquilo, Palmeiras pode ganhar também e ainda tem um Cruzeiro. Exatamente, o Cruzeiro tem um time muito qualificado, tem principalmente um time titular muito qualificado e com certeza o Pedrinho e todos os jogadores e toda a comissão técnica vai buscar reforços para esse time do Cruzeiro, agora treinado pelo Tite, que vem forte também para uma disputa, porque mesmo com um elenco menos qualificado, ainda conseguiu ir muito longe nesse campeonato brasileiro. E agora falando dos outros times do Rio no brasileiro, eu acho que os 3 ali têm muita chance de buscar uma Libertadores. O Vasco vai ser um pouquinho mais sofrido, mas é claro, no mínimo vai ficar ali no meio de tabela, em sexto. Não, sexto eu acho que eu exagerei, mas um 8º, 9º lugar eu acho que o Vasco consegue ficar. Eu também diria que o Cruzeiro, o Fluminense e o Botafogo brigam por G5, agora G5 não mais G6, e o Vasco vai ficar nessa tentativa de uma terceira, de ficar nessa parte de cima da tabela um pouquinho mais acima do 10º. Exato. Acredito que o Vasco tem uma projeção de ficar ali entre 9º e 7º nesse brasileiro. E também, só fazer um pequeno destaque, diria que o Botafogo, se conseguir organizar o time, eu acho que eles têm chance sim de brigar pelo título. Porém, verdade, é uma situação um pouco mais complicada. Depende de vários porquês ali, falta muita coisa para se resolver para o Botafogo começar 2026. Mas olha, Copa do Brasil, eu acho que falta a gente palpitar também, eu acho um pouquinho mais difícil, porque às vezes os times não dão tanta importância assim para a Copa do Brasil. Agora eu imagino que os times vão focar um pouquinho mais nessa competição, por conta da outra vaga direta que o outro finalista também vai ter para a Libertadores. Exatamente. Eu diria que não faz nem sentido os times não priorizarem a Copa do Brasil, sendo que é o torneio que mais paga aqui no Brasil. Uhum. É um campeonato que dá a possibilidade de muitos times irem longe, como foi o caso do Vasco nesse ano de 2025, que conseguiu chegar à final. Chegou à final. Exatamente. E também diria que, por conta desse caso da final Vasco e Corinthians, é muito mais difícil da gente palpitar aqui. E então, vamos inventar uma situação um pouco mais complicada. Eu diria que o Fluminense vai longe nessa Copa do Brasil. Também diria que o Cruzeiro vai longe, que o Cruzeiro é um time... Os times do Tite são muito constantes. E principalmente em mata-mata. Em mata-mata, são muito constantes. E eu não vou dizer que o Vasco vai chegar na final, mas eu diria que o time, se continuar sendo treinado pelo Fernando Diniz a longo prazo, tem tudo para avançar, porque o time está criando uma casca muito importante. Exatamente.
E aí eu acho que o Flamengo, eu acho que pode acontecer o que aconteceu nesse ano, vai Exatamente. depender do andamento das outras competições. O Flamengo largou um pouquinho a mão ali na Copa do Brasil, focou nas duas, Brasileiro e Libertadores, e acabou campeão. Exatamente, eu acho que pode acontecer uma coisa parecida. E o time do Botafogo, eu diria que é um time tão inconstante e que falta um pouco a identidade, eu não coloco ele tão próximo assim de uma reta final de Copa do Brasil, pelo menos nesse momento, tudo pode mudar. E agora já saindo do futebol brasileiro especificamente, vamos falar do futebol internacional, mas internacional aqui na América do Sul. A gente tem aqui a Sul-Americana nesse ano, que é a Série B da Libertadores, vamos dizer assim, e a gente tem grandes times nessa Sul-Americana. Essa Sul-Americana vai pegar fogo. Exatamente, tem muito time brasileiro, Vasco inclusive é o representante do Rio de Janeiro na Sul-Americana, os outros 3 estão na Libertadores, e eu diria que o Vasco tem a vida muito complicada na Sul-Americana, porque ano passado parecia que a situação estava mais fácil e ainda assim o time foi eliminado de maneira precoce. Diria que esse ano, principalmente pelos outros times que também estão na competição, a missão ficou mais difícil. Exatamente, a Sul-Americana agora em 2026, eu acho que vai estar num nível muito parelho, até no mínimo parelho, em comparação com a Libertadores. São vários times campeões, e principalmente do Brasil. Tem vários times, o Grêmio, são vários times muito fortes. Grêmio, Santos, Atlético Mineiro, são diversos times que são qualificados e que vão estar disputando essa competição. Eu diria que essa é até mais difícil de opinar. Porém, eu diria que dessa vez a gente vai conseguir cumprir a expectativa e o título vai vir para o Brasil. Porque nas duas últimas parecia que o campeão ia ser... É um pouquinho até da Copa do Brasil, Exato. Não tem sempre o foco que a competição merece. E na Libertadores, eu acho que vai ser bem parecido com esse ano. Eu acho que, olhando o retrospecto desse ano de 2025, eu acho que a competição fica entre Flamengo e Palmeiras de novo. Exatamente. Aí eu diria que o Botafogo, se organizar o time, tem a chance de tem avançar. Muito potencial, é um grande Exato. Se organizar, é um grande time. Exatamente. E eu diria que diferente da Copa do Brasil, que aí são os times mais acostumados a jogar contra o Botafogo, e são times, querendo ou não, um pouco mais qualificados na caminhada da Copa do Brasil, eu diria que o Botafogo tem mais chance na Libertadores, surpreendentemente, do que na Copa do Brasil. Exato. Principalmente por conta dessa priorização. E olha, 2026 é ano de Copa do Mundo também, Hugo. Exatamente, eu acho que é o principal ponto que a gente tem que destacar aqui. Quem você diria que é o favorito, Soledo? Eu acho que fica entre França, Espanha, Argentina e Brasil. Já é também um pouquinho difícil de palpitar, mas eu acho que a favorita pelo ano de 2025, 2024 também, é a Espanha. Também diria que a Espanha é a favorita. E eu acho que o Brasil vai conseguir surpreender positivamente nessa Copa do Mundo. Porque, sinceramente, eu tô com a expectativa tão baixa e sei que é uma situação que constante. Qualquer coisa vai ser melhor do que a gente Exatamente. espera, né? Eu acho que o Brasil vai conseguir surpreender e vai conseguir avançar mais do que nas duas últimas Copas, que foram nas quartas. E nós falamos sobre o futebol em quase toda a edição, porque vamos dar nosso palpite na Fórmula 1 também. Hugo, a Fórmula 1 esse ano foi legal, foi muito legal, mas teve aquela polarização ali, eu diria, entre McLaren e Red Bull. Principalmente a McLaren no topo quase o campeonato inteiro. Eu acho que agora, em 2026, com as mudanças de regulamento que já foram anunciadas, eu acho que vai ficar um pouquinho mais equilibrado. Exatamente, eu diria que com essas mudanças de regulamento, as equipes que são maiores, elas tendem a ter uma vantagem por conta dos recursos, da expertise dos mecânicos e, enfim, a expertise da equipe. E eu acho que quem vem forte nesse ano vai ser a Mercedes, que inclusive já estão sabendo que está com um motor irregular, mas que já está autorizado a usar. E eu acho que vai ser Mercedes que vai vir forte para esse título dos construtores. A gente espera uma redenção, eu diria até, de Lewis Hamilton e também uma temporada melhor de Gabriel Bortoleto, agora com uma casquinha maior ainda, um pouquinho mais experiente. Exatamente. Ainda mais que a Sauber vai virar Audi agora, então, teoricamente, o carro vai estar melhor e vai ter essa possibilidade dele buscar resultados mais positivos nesse ano de 2026. Então a gente pode concluir que essa temporada promete muita coisa e principalmente promete o inesperado. Exatamente. Infelizmente a gente tem que terminar a nossa edição primeira do ano, né, Hugo? Exatamente. Essa edição especial para vocês que não foi tão informativa, foi mais da nossa opinião aqui mesmo. E a gente encerra agora mais esse Correio Esportivo. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição e um bom 2026 para todo mundo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações
você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Um bom 2026! TVC, a TV do Correio da Manhã.